Olá, professor. Meu nome é Jurandir Júnior e vim apresentar um pouco do trabalho de LTP1. O corpo discente é composto de Jurandir Júnior, Thiago Oliveira, Wallace Borges e Pedro Henrique. O roteiro Greenfoot tem o nome do jogo, que é o Dart Heart, que aqui mostra um pouco do cenário do jogo. Os personagens, o dardo, o alface, fritas, hambúrguer. Os movimentos, o movimento do teclado não se aplica, e o movimento do mouse é um movimento livre. A ideia central é acertar os alimentos prejudiciais à saúde. E outras características. Possui uma música de fundo, tem sons de interação, sistema de colisão, score, menu. E o objetivo principal, que é mostrar de forma dinâmica o melhor jeito de entender qual alimento é saudável e qual é prejudicial. Agora vamos mostrar um pouquinho do código do jogo e o jogo em si. Olá, professor, meu nome é Jurandir Júnior, vou explicar um pouco de herança. O que é herança? É um princípio da POO que permite a criação de novas classes a partir de outras previamente criadas. Essas novas classes são chamadas de subclasses ou classes derivadas. E as classes já existentes que deram origem às subclasses são chamadas de superclasses ou classe base. Deste modo, é possível criar uma hierarquia dessas classes, tornando assim classes mais amplas e classes mais específicas. Uma subclasse herda métodos e atributos de sua superclasse. Apesar disso, pode escrevê-los novamente para uma forma mais específica de representar o comportamento do método herdado. Agora vou mostrar um pouco da herança em nosso jogo, onde se mostra aqui que o hambúrguer recebe a herança do ator, a fritas, o alface e o dardo. O cenário, ele recebe a herança de Word, que é o do mundo, né? O cenário é tipo um extends de Word. E assim a gente mostra um pouco de a herança de como que é, como se você pegasse a base do código, vamos supor assim, onde tivesse as características principais, onde todos os elementos têm em igual, e tipo colocasse em uma superclasse, e assim as subclasses como é que se diz, ficaria interligadas com essa superclasse, e assim dá o método de herança. Você herda as características da superclasse nas subclasses. Após entender a parte do menu do jogo, vamos explorar mais a parte do cenário nesse momento. No que consiste o cenário do jogo? Vamos observar aqui. Nós temos onde é instanciado o contador, que conta os pontos do jogador. Nós temos aqui o construtor dos objetos da classe do cenário, onde nós indicamos da superclasse o tamanho da tela. Nós temos o método popular cenário. Nós temos as classes Scorebird e o contador, que é para contar quantos pontos tem, e aqui é a imagem exibida no Game Over. Nós temos o Play Sound, que reproduz o som ao iniciar o jogo. Nós temos aqui o método popular cenário. Vamos ver o que cada método faz. Nesse método ACT é responsável por adicionar os objetos hambúrguer, alface e fritas. Mais para frente nós iremos ver o que cada classe dessa é responsável, mas a princípio esse método é responsável apenas por adicionar o objeto no cenário e adicionar o efeito, ou seja, adicionar os objetos subindo de baixo para cima até um determinado limite da tela. Nós temos aqui o método ACT2, que é responsável por adicionar o alface na tela com o mesmo efeito
que eu expliquei anteriormente, bem como o método ACT3, que insere as fritas com o efeito que eu expliquei anteriormente. Nós temos um método aqui, Count Pop. Esse método é responsável por adicionar os pontos à medida que nós destruímos um hambúrguer, que é o objetivo do jogo, que seria destruir os alimentos que fazem mal à saúde. Nós temos aqui o método Game Over, que adiciona o objeto Scorebird, mostrando o contador e os pontos que o jogador obteve. Nesse momento de Game Over, o jogo, o som que é exibido é esse aqui. Após isso, o jogo para. Nós temos aqui o método popular cenário, onde são adicionados os objetos dardo e o contador em si. Vamos verificar como seria o cenário do jogo. Vamos rodar o jogo. Quando nos clicamos em play, o jogo inicia-se e nós temos aqui todos os objetos, que seria o alface, o hambúrguer, as fritas, o dardo e o score, conforme eu expliquei lá no código. Visto isso, nós vamos ver agora a parte dos atores e as classes que eles são implementados. Meu nome é Thiago Oliveira e eu vou apresentar o menu do jogo, o cenário e os autores. Vou explicar como o menu se dispõe diante do jogo, como o cenário se dispõe, os autores, e vou explicar como funciona o código em Java em si. Bem, nós temos aqui o menu do jogo em si, com o nome do jogo, e como nós clicamos em rodar, ele aparece o botão play. Como funciona esse menu? Nós temos aqui a classe menu, que é uma herança da classe Word. Nós podemos ver aqui menu extends Word. Nós temos aqui o objeto da classe play, que funcionará como um botão. Nós temos o construtor da classe menu, onde nós indicamos o tamanho que terá a tela, o som de fundo que esse menu irá reproduzir. Nós vamos instanciar o objeto da classe play para que o botão possa aparecer, e nós temos aqui o método preparation. O método preparation consiste em adicionar um objeto button play, que seria no momento em que o botão aparece aqui. Nesse caso é quando ele vem e aparece aqui no nosso menu. Nós temos o método isClicked, que seria para parar, que tem a função de parar a música quando nós clicamos no botão play. Quando nós clicamos no botão play, o jogo automaticamente inicia-se. Como nós podemos ver, o jogo se inicia e os alimentos começam a subir para que nós possamos jogar. Vamos verificar como funciona a classe play. Pronto. Aqui nós temos todos os parâmetros da classe play. Temos Graphic Image, que é Image Play, o Color, que é azul claro, e o Color, que é azul. Nós temos o construtor da classe Play, instanciando aqui Drawbox, Print Text
e image play. Nós temos o método ACT, onde nós invocamos o ACT da superclasse para trazer os botões para a tela inicial. Aqui nós indicamos a imagem do botão e utilizamos o método click. Aqui no método drawbox, aqui nós vamos desenhar a caixa e as margens para o botão. Seria essa caixa e as margens para o botão. Quem fica responsável por isso é esse método drawbox. O método printText é responsável por escrever o texto na caixa. Seria escrever essa palavra aqui, play, na caixa. E o método click consiste em, ao clicar no botão play, o sistema, ao clicar no botão play, o jogo automaticamente se inicia, ou seja, é criado um novo cenário para o jogo. Mais uma vez, quando clicamos no botão play, o jogo inicia-se. Bem, concluída essa parte do menu, nós vamos entender melhor como funciona essa parte do cenário. Após entender melhor o cenário do jogo, vamos entender como foram implementados os atores do jogo e os conceitos de orientação a objeto. Nós temos o ator alface, que se dispõe através de uma classe que é herdada da classe ator, no caso a superclasse ator. Nós temos o método ACT, onde esse método indica a localização do alface, que seria getX e getY menos 1. No caso, o alface iria subindo da parte inferior do cenário até a parte superior. E nós temos que enquanto o y for igual a zero, quando o y for igual a zero, o objeto é removido do cenário. Nós temos aqui o método pop, que indica o som que será reproduzido e também irá incrementar no contador, bem como remover o objeto do cenário. Para a classe fritas, nós temos também o método ACT, onde nós indicamos a localização com o mesmo efeito das demais classes, dos demais atores, que seria o efeito de subir da parte inferior até a parte superior, bem como nós temos o método pop, que indica o som que será reproduzido. E por fim, a classe hambúrguer, que é também herdada da classe ator, onde nós temos também o método ACT, onde nós indicamos a localização com o efeito de subir de baixo para cima. Porém, para o hambúrguer, nós temos a regra de que quando o hambúrguer atinge a parte superior, o game over é acionado, que é implementado nessa parte aqui do código, nessa condição. Quando ele atinge a parte superior, o jogo é terminado. Bem como nós temos o método pop, que reproduz o som para o hambúrguer, bem como o contador dos pontos. Olá, meu nome é Wallace Soares. Vou falar agora aqui um pouquinho sobre o score do jogo, a tabela score, como foi feita. Realmente, como vocês podem observar,
Ela é uma classe, ela herdou da família ator também, da pai. A pai dela seria a classe ator. E aqui que você pode observar é o método público, onde qual o objetivo do score? Mostrar lá ao jogador, ao usuário, o placar e assim sucessivamente de quanto ele fez, ou está fazendo, ou está reduzindo. Você fazer uma contagem. Essa tabela, na verdade, é feita para exibir ao jogador o decorrer dos seus pontos, a quantidade de pontos que foi feita até o presente momento. Normalmente, essa tabela para funcionar, ela precisa de um contador. E eu vou explicar o contador mais adiante. Aqui, ó. Aqui foi feita a imagem do score, ou seja, isso aqui chamamos ela lá no menu, no cenário principal, e aí automaticamente ela exibe na tela o contador e lá automaticamente fazendo a contagem, como eu havia dito anteriormente. Agora eu vou falar um pouco sobre o contador e como essas duas classes funcionam. Bom, voltando, aqui temos a classe contador, que é de ator também, como a classe do score. Juntamente, elas trabalham juntas para funcionar o score, ou seja, seu contador, o score não funcionaria no jogo, porque... Opa! Eu percebi um pequeno tilt aqui, um momento. Ok, problema resolvido no vídeo. Sim, voltando, como eu havia dito, ela estende, a classe contador estende de ator, que juntamente com a classe score funcionam uma com a outra, ou seja, sem a classe contador, a score não funcionaria. Por quê? A score, o contador, é quem recebe os dados enviados para assim fazer a contagem. Ou seja, ele recebe e vai fazendo a contagem. Para depois, automaticamente, ele vai fazendo o update da imagem. Receber um valor, vai aplicando o valor e assim sucessivamente, até o fim do jogo. No mais, até o momento, só isso. Vou deixar a explicação, o restante da explicação para os meus demais colegas. Olá, aqui quem fala é o Wallace novamente. Vou falar um pouquinho agora sobre o personagem, o Dado, um dos principais personagens do game. Ou seja, o Dado é da classe ator, juntamente com os demais personagens, como o hambúrguer, como a parte com as fritas. Ou seja, o movimento aplicado ao mouse é livre. Ou seja, você pode direcionar para qualquer direção. Você faz uma baixa, esquerda, direita. Ou seja, livre. E aqui é usado o método de colisão, juntamente com o mouse, para o hambúrguer, para o alface e também para as fritas. Como funciona esse método? Ao encontrar o objeto, se você utilizar o clique, automaticamente o hambúrguer ou a frita, ou o objeto colidido, para ser mais exato, automaticamente ele some da tela. E nesse... novamente isso. E ao sumir da tela, ele gera um contador através do pop, que é a variável estouro aqui, que ele estoura. Juntamente ele gera um contador e assim gerando o score. Vou mostrar agora um pouquinho no jogo como ficaria esse sistema de colisão. Agora vou explicar um pouquinho sobre o método de colisão, como eu havia citado. Vou iniciar aqui o game. Aí observem que ao estourar um elemento, automaticamente ele gera um contador, instantaneamente, que é o count pop, juntamente automaticamente vai colocando o score.
graças ao computador, a variável ser criada. E aqui na federação, o acúmulo de pontos. Legal, né? Pronto, assim que funciona a colisão. Você é chamado de parado, onde está nulo. Aí se você mexe, vai um objeto que ao clicar e clica a colisão, gera um movimento de a variável estoura, a variável pop. E é isso aí, pessoal. Como vocês viram ali. E é assim que funciona o mouse, desculpe, o mouse não, o dardo e o seu método de colisão. Um abraço e até a próxima. E aí galera, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar um pouco do porquê utilizarmos Java. Bom, para começar, o Java é uma linguagem de programação mais utilizada em todo o mundo. Isso acontece não somente por ela ser uma linguagem, mas também por ser uma plataforma de desenvolvimento. Ela possui uma grande quantidade de frameworks. Os materiais para o Java são encontrados de maneira fácil. Um dos pontos mais importantes do Java é a sua máquina virtual. Atualmente ela roda cerca de 350 linguagens diferentes. Com mais de 9 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, o Java permite desenvolver e implantar aplicativos e serviços incríveis de maneira eficiente, com ferramentas abrangentes, um ecossistema sólido e um desempenho eficiente. O Java oferece a portabilidade de aplicativos em ambientes computacionais mais diferentes. Com ela é possível desenvolver aplicativos para várias plataformas, tais como desktops, aplicativos móveis, entre outros. No desenvolvimento de código, ela é de grande utilidade, por podemos utilizar o código sem precisarmos mexer em todo o código, utilizando seus conceitos de classe, subclasse, polimorfismos, entre outros. Enfim, utilizar Java torna o desenvolvimento mais ágil e mais dinâmico. É isso então, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo semestre, se Deus quiser.